Fala galera, a gente vai dar continuidade às técnicas de redação e os parágrafos de introdução, os tipos de introdução na verdade. Eu separei nesse material 5 outras formas de se começar um texto. Sequência interrogativa, definição, trechos narrativos, enumeração de argumento e alusão histórica. De forma bem básica, de acordo com o que eu coloquei no material para vocês, a sequência interrogativa ela parte de questionamentos. Muitos perguntam se é possível fazer questionamentos ao longo da redação. Você pode fazer sim perguntas, inclusive muitas retóricas. O mais importante é que todas as suas perguntas sejam respondidas ao longo do texto e que você sempre evite dialogar diretamente com o leitor, porque não é esse o propósito da dissertação. O segundo tipo é a definição. Eu sempre falo que o candidato tem que tomar muito cuidado na hora de definir alguma coisa em um texto. Definir é você explicar o que aquilo basicamente é. Não pode ser uma definição muito óbvia, porque senão o seu texto perde um pouquinho da originalidade, e também tem que ser uma definição correta, visto que se você parte de definições muito abstratas ou incoerentes, isso vai prejudicar o resto do seu texto. Tomando esses cuidados, a definição, sem dúvidas, é uma técnica muito interessante para você utilizar. Trechos narrativos ou flashes, eu sempre falo para os alunos que é uma técnica muito bacana, como se você estivesse criando um contexto ali para o leitor e depois viesse ali com um tópico frasal, só que também é preciso tomar muito cuidado. O seu texto, ele não é uma historinha, ele não é uma narrativa, então os flashes eles têm que servir meramente para contextualizar o leitor. Enumeração de argumentos é uma das mais comuns, porque ela ajuda muito quando você tem dificuldade de organizar as suas ideias, visto que você literalmente cita, ou seja, enumera os seus argumentos no comecinho da introdução, que posteriormente serão desenvolvidos ao longo do desenvolvimento. Alusão histórica, que é a última aqui que eu coloquei e que eu vou mostrar no exemplo para vocês, como o próprio nome já diz, é uma referência histórica. O Enem valoriza muito esse diálogo com as outras áreas de conhecimento. Então, às vezes, você dá um exemplo interessante, você fazer uma correlação com o fato histórico, isso pode sim ser engrandecedor para o seu texto. A questão que eu resolvi para vocês, do nosso material, é a questão de número 2, que falava o seguinte: tendo por base o texto da questão acima, que é um texto chamado Conceitos e Importância das Lutas, redija um parágrafo de introdução sobre o tema O esporte na construção da cidadania. Utilize como ferramenta para a construção do seu parágrafo a alusão histórica. Gente, uma coisa importante quando a gente fala de alusão histórica é você perceber que a referência ao fato histórico ela deve vir para embasar as suas ideias. Não adianta nada eu construir um parágrafo belíssimo sobre alusão histórica, relatando fatos históricos importantes, se isso não for fundamental para a ideia que eu preciso defender. Pensando nessa temática, eu desenvolvi o seguinte parágrafo de introdução. A relação do esporte na construção da cidadania tornou-se evidente ao longo do tempo. Na década de 20, o tradicional Clube de Regatas Vasco da Gama adotou uma inovadora política de inclusão de atletas negros ou pertencentes a classes mais baixas, contribuindo para que o futebol deixasse de ser um esporte exclusivo da elite. Hoje, para muitos jovens, a prática esportiva mostra-se um viés de ascensão social. Galera, o que é importante quando você está construindo um parágrafo de introdução? Apresentar o tema e formular uma tese. No primeiro período, a relação do esporte na construção da cidadania tornou-se evidente ao longo do tempo, é aquele tópico frasal que a gente já falou, ou seja, aquela frase síntese que ajuda a apresentar o tema e a introduzir o parágrafo. Depois do tópico frasal, é exatamente o momento em que eu faço a alusão histórica ao mencionar que na década de 20, o Clube de Regatas Vasco da Gama adotou a inovadora política de inclusão de atletas negros. Percebam que esse momento ainda não é o momento de você fechar a introdução, até porque eu fiz o tópico frasal, apresentei o tema, fiz a alusão histórica, mas está faltando o quê? A nossa tese, que é exatamente aquela ideia principal que vai fazer o desfecho do parágrafo quando eu coloco lá, que hoje, para muitos jovens, a prática esportiva mostra-se um viés de ascensão social. Ou seja, como o tema estava propondo que a gente fizesse uma correlação entre o esporte e a construção da cidadania, uma vez que a gente mostra, através de um fato histórico, como o futebol, de alguma forma, introduziu esse acesso, permitiu essa ascensão social, a gente comprova exatamente o tema e a tese em questão.